meu nome é Douglas Brassevics, eu sou natural de Ponta Grossa, aqui no Paraná. Atualmente uma equipe de cerca de 15 consultores aí entre Ponta Grossa e Londrina. São consultores que cuidam da parte de planejamento financeiro, então eu faço toda a parte de gestão, onboarding, treinamento e desenvolvimento dos times, tanto de Ponta Grossa e Londrina. Nosso trabalho é um trabalho de campo, né? Então nós vamos até o cliente, né? É um trabalho onde nós captamos leads através de recomendações de outros clientes ou atendimentos e vamos atender essas recomendações através de atendimento consultivo. Utilizamos muitas técnicas de spin selling, de venda consultiva de alto valor agregado. Então, o atendimento é em loco, né? Praticamente 95% dos atendimentos são na empresa do cliente mesmo, né? E quanto tempo de liderança comercial você tem, Douglas? Liderança comercial, meu primeiro cargo tinha 21 anos de idade, eu já estou com 30, então são 9 anos aí de carteira, né, por assim dizer, né? Brincadeiras à parte, pelo menos 10 anos que eu cuido de gente e lido com gente. Então, eu conhecia quando nós adquirimos o curso, né, do Líder da Nova Era, um curso de liderança fantástico aí sobre metodologia, estrutura, de liderança, técnicas, né, de como que um líder pode ser mais eficiente nos dias de hoje, e foi, assim, uma experiência fantástica participar do curso e também todas as imersões que nós tivemos, bate-papo e as mentorias aí ao longo desse treinamento. Já tinha participado de eventos, workshops sobre liderança, né? Então a gente já tinha uma base. Só que eu percebi que tem muita coisa que você faz que você não sabe por que você faz. Chega um determinado momento que fica no automático. E você começa a fazer as coisas tão no automático, pode ser um risco. Por quê? Porque você não consegue dar fundamento para algumas decisões que você tem. Você simplesmente age muito por instinto, uma base empírica muito forte também, né? Depois você já viveu, depois você já experimentou, depois que você já testou no passado e deu certo. Então simplesmente vai fazendo meio no automático. Isso pode ser um risco porque te deixa cego, né? A pontos que você não estava olhando com o carinho, com a atenção, com o zelo que você deveria olhar. Então, assim, participar do curso para mim foi, no primeiro momento, um olhar para esses pontos cegos, foi dar nome, né, para algumas coisas que eu sabia que eu fazia, mas não sabia o porquê eu fazia. Então, ajudou a dar sentido no trabalho. Em questão de método, eu acredito que tenha me formado também como um gestor, um formador melhor, que ajudou também a enxergar, né, esse processo, não apenas de vendas, mas processo comercial e o processo de gestão e liderança de pessoas, né? Então eu consegui organizar, ficou muito mais claro e justificar o porquê eu fazia o que eu fazia, né? Correr riscos, né? Eu digo assim, antes a gente corria riscos e era complexo, assim, de calcular alguns riscos que você corria, como uma contratação, por exemplo, como uma ação do gestor em um joint, né? Que é quando o gestor acompanha um consultor nas rotinas diárias. Então, muita coisa eu fazia no instinto mesmo, né? Eu fazia e a coisa ia acontecendo, entre aspas, né? Mas sempre ficava aquela pulguinha atrás da orelha, da orelha, né? Então, será que naquele momento eu agi da forma correta? Será que se eu tivesse tomado uma outra atitude, teria acontecido de outra forma? E minhas dores, principalmente, eram nessa questão dessa gestão continuada do ponto de vista de, será que se eu tivesse feito tal coisa, tal coisa? Então, é a mesma questão de processo. As minhas dores era muito natural, né? Eu sempre fui um líder nato, então, meu primeiro cargo de liderança foi com 21 anos, mas antes eu já coordenava projetos, já coordenava muita... Eu sempre era o cara que estava na frente, tocando, puxando a galera desde muito novo, né? Minha maior dor era que as coisas aconteciam e, de repente, elas não aconteciam como deveriam acontecer e eu não tinha muito como justificar. Eu ficava pensando assim, era para ser, né? E hoje eu percebo que daria para ter feito algumas atitudes diferentes se tivesse o processo correto, o método correto, né? O curso como um todo, obviamente, como eu falei, me ajudou a organizar o processo, mas principalmente o Diário do Líder, né? O Diário do Líder é uma ferramenta que me auxiliou demais em questão de organização da minha agenda, organização dos acompanhamentos com o time, das rotinas e atividades diárias com o time. Eu percebi que tinha consultores que sim, tinham um foco maior da minha gestão e consultores que às vezes passavam um tempo, né, maior sem esse contato. Então, o Diário do Líder, para mim, assim, ele me auxiliou a conseguir enxergar todas as minhas funções e atividades juntos ao liderado e automaticamente conseguir padronizar, equalizar e transformar esse acompanhamento e essa gestão em algo mais, eu diria até mais focado, né, nos ofensores, né? Me ajudou a olhar para uns pontos e começar a dar mais porquês, né? E isso automaticamente também ajudou a desenvolver as pessoas nas suas dificuldades, como, por exemplo, uma dificuldade no fechamento, no contorno objeção. E o segundo, obviamente, foi um termo só, que nossa, isso daí, quando eu vi, eu pensei, cara, como que eu nunca tinha ouvido falar, eu nunca tinha feito isso, né? Que é o tal do shadowing. Eu lembro que quando eu fiz, eu apliquei, eu olhei para você, eu falei, cara, isso aqui foi um divisor de águas na minha vida. Porque o gestor, quando vai acompanhar, né, um consultor, ele fica muitas vezes na ânsia de vender, levantar a venda, e acaba entrando demais e camuflando erros de processo, erros de método, erros de estrutura, erro de rapport, erro de conexão, que o gestor, né, pela experiência que possui, acabava camuflando, né, no meu caso, falando de mim mesmo, acabava camuflando alguns erros, e isso aqui ficava em segundo plano. Aí no final fecha a venda, fecha o negócio, o consultor sai alucinado, sai animado, dinheiro no bolso, tudo certo,
mas você passou um pano, né, naquelas dificuldades, e depois quando ele vai atender sozinho, ele se ferra, ele não entende o porquê disso, né? Então o shadowing para mim foi um diferencial absurdo, por quê? Porque pela primeira vez, assim, anos aí, eu simplesmente cheguei com o consultor numa reunião e fiquei quieto, fiquei olhando, fiquei analisando, e fiquei tomando nota de tudo. Eu fiz assim umas 2 páginas da anotação do atendimento, né? Que seriam coisas que eu possivelmente passaria batido se eu ficasse entrando no meio do atendimento para forçar a venda. E qual foi o impacto de resultado? Depois que ele não vendeu, você deu feedback depois do shadowing, como que esse liderado começou a ter a performance? O que que você sentiu de mudança nele e o resultado? Conversão subiu e média de recomendação por visita subiu e meta batida com superação, né, no mês. Então, é basicamente os principais indicadores, né? O principal que a gente olha, né? Conversão, média de REC e meta batida com superação, né? O que que o método Uhum. te ajudou, as mentorias, o que que te ajudou na contratação? Principalmente análise de perfil. Então, a gente tem aqui no escritório um PIC, né, que é perfil ideal de cliente. E nós tínhamos também um perfil ideal de consultor, né, de consultor contratado. Porém, chega em determinado momento da entrevista onde a gente se olha e fala, e aí, né? Vamos correr esse risco? O quão dispostos nós estamos em correr talvez um risco, né? E a mentoria, de como um todo, ele ajudou nós a identificar esses perfis ao longo de toda a estrutura nossa de contratação, que é uma estrutura já bem completa, né? Mas ajudou a identificar melhor, ajudou a filtrar melhor. E, obviamente, uma questão é a questão da recomendação no processo de seleção, né? Então, perguntas como para qual pessoa você imaginaria uma oportunidade dessa? Quem vem à tua mente agora se gostaria, né, de trazer e oferecer também uma oportunidade como essa? Então, são perguntas assim que nós fomos agregando ao longo de todo o processo que ajudou o nosso ativo, né? Então, hoje nós fazemos atuação em LinkedIn, Cato, Instagram, captação, né, de potenciais perfis, mas o nosso trabalho de recomendação era relativamente fraco, né? A gente não tinha muito candidato vindo através da recomendação. E a partir do momento que virou essa chavinha, a gente começou a ter vários nomes e já temos uma contratação que está na esteira através de uma indicação proveniente, obviamente, do que nós aprendemos aqui contigo. Nossa contratação ela já era lenta, né? Então, assim, É. era 1 a cada 3 meses aí, aproximadamente, né? Após o método, aí nós temos 2 contratados e tem mais um na esteira, como eu falei. Então, foi realmente, assim, um divisor de águas nesse aspecto, tá? Tempo é questão de prioridade, né? Então, eu percebo quais são as minhas prioridades hoje e, com base nisso, eu faço uma matriz de gestão de tempo. Às vezes, a gente perde ali meia hora rodando o feed de Instagram no meio do dia e você percebe que isso ao longo da semana passaram algumas horas e no longo do mês você poderia ter terminado um curso como curso de liderança, né? Então, tempo para mim sempre foi questão de prioridade. Isso é algo que eu aprendi de um mentor meu há muitos anos atrás, quando justamente eu fiz essa reclamação, né? Que eu não tinha tempo, estava complicado, não estava conseguindo ler. Ele falou, tempo é questão de prioridade, né? O que você faz ali das 11 até as 6 da manhã? O que você faz ao longo do dia? Será que você não consegue dedicar realmente meia hora por dia? Né? E eu comecei a entender que era justamente parar de procrastinar, parar de dar desculpas para mim mesmo. E é muito questão de decisão, né? Qual profissional eu quero ser daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 5 anos? É resultado simplesmente das decisões que eu tomo hoje, né? Então não tem enrolação, é direto no ponto, não tem uma base teórica absurda para daí entrar. Então, desde as primeiras aulas ali, já tem dinâmica, atividade, hands-on, mão na massa, ferramenta. Então, eu acredito que toda essa, eu diria, praticidade, até de você ter tudo na mão, muito fácil e muito rápido de ser aplicado, e muito fácil de ser aplicado também, acelera o resultado, né? Você acha que o ODL te gerou mais tempo por você saber o que você vem fazendo? O que que ele te gerou em termos de qualidade? Eu diria que não mais tempo, mas ele otimizou meu tempo, né? Então ficou mais fácil de organizar o meu tempo, né? É porque o tempo é o mesmo tempo, né? Todo mundo tem mesmo as 24 horas, né? Então, continuo fazendo muita coisa ao longo do dia, mas agora eu consigo justificar melhor o porquê eu faço e me ajudou a evitar lacunas, né, na minha agenda. Tinha momentos assim que eu tinha marcado com o consultor, tal, tem um imprevisto, e às vezes eu ficava com pequenas lacunas no dia. O diário me ajudou realmente a entender graus de prioridade, fazer as coisas mais importantes primeiro e automaticamente otimizar a minha agenda. Eu recomendo esse curso, né? Líder da Nova Era para todos. Eu aprendi muito, né? Eu sou um líder que estou sempre buscando. Eu confesso que tem muitas vezes que a gente paga caro por um curso e que você consegue aproveitar um fragmento, alguma coisa, é muito do mesmo, né? Então, o que a Cami traz para nós aqui é justamente uma visão muito prática e coisas que dão certo. São ferramentas e técnicas que estão validadas já há anos, né, de mercado. Então, a Cami tem um track record absurdo. Então, eu recomendo para todo profissional, todo líder que está estagnado ou que pretende, né, adquirir novas ferramentas para otimizar tempo, trabalho e resultado, né? Meta batida aqui faz parte do nosso DNA também, né? Um dos nossos códigos é que somos consistentes batedores de meta. Então, sempre que tiver ferramenta, né, clara, para auxiliar nesse processo, nós vamos estar adquirindo e o curso da Cami realmente foi um diferencial. Em novembro a gente superou, dezembro batemos, né?